No ano de 2012, tramitavam na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, na fase de conhecimento, 23.530 processos. Na fase de liquidação, 1.898. Na fase de execução, 69.668 processos e 2.091 cartas. Esses números somam 97.187 processos. Em 2013, tramitavam na fase de conhecimento 26.642 processos. Na fase de liquidação, 1.428. Na fase de execução, 63.723 processos e 1.965 cartas, tramitando, portanto, 93.758 processos na Justiça do Trabalho Potiguar. No ano de 2014, tramitavam 22.205 processos na fase de conhecimento. Na fase de liquidação, 2.706. Na fase de execução, 61.047 processos. 1.760 cartas, totalizando 87.718 processos em circulação na Justiça do Trabalho. Traçando um comparativo entre os últimos anos, observa-se a redução da quantidade de processos em tramitação na fase de execução da Justiça Trabalhista do Rio Grande do Norte. Para refletir um pouco sobre essa questão da execução, do grande volume de processos na fase de execução na Justiça do Trabalho, do país, no Rio Grande do Norte e no país como um todo, quem está comigo aqui é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, o desembargador José Rego Júnior. Doutor José Rego Júnior, por que tanto processo parado na fase de execução? Bom, primeiro nós temos que levar em consideração que há alguns anos a mentalidade tanto do empregado como do empregador era de não cumprir as suas obrigações trabalhistas. Isso vem mudando ao longo dos anos, vem mudando também a legislação, vem mudando as metodologias, no sentido de que darmos efetividade às nossas decisões, às decisões da Justiça do Trabalho, que é o mais importante, é pagar ao empregado, ele receber o seu direito. E isso acontece na fase de execução. É bem verdade que existe um passivo em todo o Brasil muito elevado, e nós temos trabalhado no sentido de diminuir, através de ferramenta, treinamento de pessoal e, evidentemente, que só se paga quando se tem dinheiro e bens para responder pelo crédito trabalhista. Essa demora é muito mais em razão de conseguir bens ou numerário para efetuar o pagamento. Antes se dizia que a justiça era morosa, que demorava muito tempo. Com a informática, o processo de conhecimento, aquela primeira fase das audiências, das sentenças, ficou mais rápido. Pode-se dizer isso? Sem nenhuma dúvida. Com o processo judicial eletrônico, o processo na fase de conhecimento avançou muito. O que também deverá acontecer no processo de execução. O processo de execução vai migrar para ser eletrônico. E vamos avançar e vamos diminuir algumas tarefas que hoje são praticadas. Então, passando o processo judicial eletrônico, de execução a ser eletrônico, nós avançaremos e diminuiremos o tempo para efetuar os pagamentos. Na Justiça do Trabalho, doutor José Rego Júnior, podemos identificar que um perfil, um DNA, nesse processo que chegue até numa própria dificuldade de executar as sentenças da Justiça do Trabalho em relação às empresas? Essa dificuldade leva-se em conta a questão financeira, econômica da empresa. É evidente que uma empresa, num certo momento, pode estar muito bem e, em outro momento, está passando por uma fase financeira difícil. Então, isso implica e influencia na efetivação e no pagamento dos créditos trabalhistas. Então, muitas vezes o empregador quer pagar, mas não dispõe de meios. Daí porque nós temos a semana da execução para facilitarmos e fazermos um acordo e resolvermos a questão. Mas na Justiça do Trabalho, esse tipo de negociação, esse tipo de acordo, ele é aceito e é só durante essa semana? Não. A Justiça do Trabalho, ela tem um cunho social, ela tem um cunho conciliatório, é o perfil da Justiça do Trabalho. Então, além da semana da execução, nós temos durante todo o ano, tanto o empregado como o empregador poderá nos procurar, agendar o seu processo e tentaremos solucionar os problemas através de uma conciliação. Que nós dizemos sempre que quando nós julgamos um processo, nós resolvemos um processo. Quando nós fazemos o acordo, uma conciliação, nós pomos fim
há um litígio. Doutor Zé Rego Júnior, muitas vezes o empresário que está em dificuldade acha que não pode ir à justiça ou dar aquela situação ali por perdido, porque ele acha que não tem todo aquele montante para quitar a dívida. A Justiça do Trabalho, vamos dizer assim, facilita o pagamento? Isso é possível? É possível. A prova disso é a semana da execução. Essa convocação nós convocamos o empregado, o empregador, para via Justiça do Trabalho e tentarmos solucionar o problema. Podemos parcelar, podemos negociar, estamos com o pessoal treinado, temos uma série de ferramentas que são utilizadas durante essa semana para podermos conciliar o débito trabalhista. E depois da semana ainda é possível? Sem nenhuma dúvida. A Justiça do Trabalho ela é uma justiça social. Então o objetivo maior dela até é conciliar. E após a semana da execução nós estaremos aqui para receber qualquer parte que tenha interesse em conciliar, nós agendaremos e resolveremos o problema. Doutor José Rego Júnior, temos notícias de que muitas empresas que prestam serviços, por exemplo, na região de Mossoró, onde a Petrobras é uma principal contratante, e até em outros municípios da região onde há exploração de petróleo. A Petrobras, que é uma estatal, lança mão de muitas vezes contratar, terceirizar algumas de suas atividades. E o que a gente vê é o reflexo dessa terceirização na Justiça do Trabalho, quando as empresas perdem seus contratos, demitem os funcionários ou simplesmente fecham as portas. Além do problema social que é criado, o que é que a Justiça do Trabalho pode fazer para resolver esse problema? Vamos conversar sobre isso daqui um pouquinho. O Justiça e Trabalho volta no minutinho.